Olá, pessoal! E aí, já pode perguntar? Meu nome é Fernanda Bednazuc e hoje estamos no primeiro episódio desse podcast que eu tenho certeza que vai trazer muita novidade para vocês. E hoje a gente está aqui com a nossa entrevistada, minha amiga e advogada de Milhões, como ela é conhecida, que vocês vão já saber o porquê de Milhões e o terror das linhas aéreas também. Mas, falando da profissão dela mesmo, ela é referência quando o assunto é defesa dos passageiros e defesa dos direitos autistas. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho mais para vocês. Milena, prazer. É uma honra estar aqui com você. É uma honra começar esse podcast tão sonhado comigo, com você. Obrigada por acreditar, né? A gente sabe que nesse comecinho é muito importante as pessoas que estão acreditando. Porque, como eu sempre falo, essa plantinha aqui, essa sementinha, na verdade, foi plantada lá no começo e ver ela dando frutos agora com pessoas que acreditam é muito importante. Então, eu faço questão que você se apresente, fale um pouco mais. E é isso. Agora a palavra está com você. Oi, Fê, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse projeto que você está realizando. É muito importante para mim poder contar a minha história e ter alguém como você, uma referência para me escutar. E é isso. Então, Milena, hoje eu quero falar com você, não como amiga, como profissional. Você sempre soube o que você queria da sua carreira? Tipo assim, desde sempre eu quero ser advogada? Então, o meu contato com o direito e com essa área jurídica, ela começou quando eu era bem mais nova, através da minha madrasta. Ela é funcionária pública, ela trabalha no TJ aqui de Boa Vista. E na época ela fazia faculdade de Direito, que era na Estácio. Certo. Na verdade não era Estácio, era a Faculdade Atual da Amazônia. Sim, que agora é Nova Estácio. Isso, que agora é Nova Estácio. E aí eu comecei a ter aquele contato com o direito, ela ia resolver alguns exercícios, provas, ela acabava comentando comigo para poder treinar. E eu pensei, nossa, eu acho que é isso que eu quero escolher. Então ela foi sua inspiração? A minha inspiração, tive alguns contatos com os livros de direitos, e ela foi a minha inspiração para eu escolher o vestibular na área do direito. Eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 15 anos. Meu Deus! Tu fez aquele avanço? Como é que eu foi? Eu sou de Tocantins, né? Daí eu morava lá e acabou que eu fui muito adiantada nos primeiros anos da escola, então eu já comecei meio que errado, adiantada. E aí, quando eu terminei o ensino médio, ia pra faculdade, eu já ia fazer 15 anos. Gente, então entrou-se na faculdade Baby. Tava entrando na fase da adolescência, né? Sim, justamente. Meu Deus! E foi muito importante eu já ter essa referência da minha madrasta, porque ali eu pude escolher o que eu de fato queria, e realmente é o que eu escolhi pro resto da vida, porque muita gente às vezes fica em dúvida, né? Será que é aquilo mesmo que eu quero? Muita gente acaba desistindo na metade da faculdade, e eu fui bem certeira, é isso que eu quero. E fui em frente. Aí eu entrei, tinha 15 anos, ia fazer 16 anos. Totalmente nova. Meu Deus, assim, foi um processo de conhecimento, tanto pessoal como também da área, durante esses 5 anos de curso. Todo mundo que entra na área do direito, o sonho é ser juiz. E era meu sonho. E daí eu tive a oportunidade de fazer alguns seletivos de estágio. Fiz para Tribunal de Justiça aqui de Roraima, e tive a oportunidade de estagiar em alguns gabinetes, e foi lá que eu vi que eu não queria ser juíza, porque eu conheci na prática, de fato, como funciona. Eu acho que é aquele negócio, né, as pessoas idealizam tanto, muitas vezes, profissões. Eu lembro que antigamente, se você não fosse médico, advogado, você não era ninguém, né? Verdade. E hoje você vê tantas profissões aí, as pessoas sendo muito mais felizes, tendo muito mais, não só sendo mais felizes, mas tendo muito mais retorno financeiro, fora que eu acho que a felicidade ainda compensa aquele retorno financeiro, né? Então, assim, a gente se descobrir, e se descobrir cedo como você, é uma oportunidade, na verdade, assim, é uma vantagem, né? Porque eu mesma, te interrompendo aqui um pouco, mas eu mesma estudei 5 anos para entrar em medicina. Então, eu nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui fazendo um podcast, né? Então, eu acho que é muito disso, a gente se descobrir cedo, né? Mas, assim,
Na verdade, a gente pesquisou tudo sobre você. E pelo que eu vi, você passou, foi um processo, na verdade, né? Tu falou assim, eu vi que não queria ser juíza. Sim. Mas foi aí que você já decidiu o rumo que você queria tomar, que é o rumo que você tem hoje, ou ainda teve outros processos? Primeiro, eu sabia o que eu não queria. Então, aquela área de funcionalismo público, não só exatamente de ser juíza, mas trabalhar em órgãos públicos não foi uma coisa que me encantou muito. Certo. Que eu achei que era um serviço mais monótono, aquela rotina de horário, tudo. Eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí, a minha amiga Isabela Vidal, a gente estudava juntos na época da faculdade. A mãe dela, a Denise Cavalcante, tinha um escritório aqui em Boa Vista, né, referência. E ela falou assim, amiga, a mamãe tá precisando de uma estagiária, você não quer ir? E nessa época eu tinha passado também para o Ministério Público para estágio. Eu ou ia para o Ministério Público... Gente, ela só tava nos... Ou ia para o escritório, que até ganhava um pouquinho menos. Eu falei assim, não, eu vou me formar, eu vou fazer o AB, vou ser advogada, então tenho que ter uma prática. Eu vou para o escritório de advocacia. Quando eu cheguei lá... E um escritório super renomado, né? Super renomado, uma oportunidade incrível. Quando eu vi a Denise, eu falei assim, é isso que eu quero ser. Essa advogada empoderada, ela foi assim minha referência desde o início. Fui para o escritório, não foi fácil, óbvio, porque a rotina de um escritório, ela é muito mais complexa. Você não cumpre só aquele horário ali do estágio, você trabalha um pouco mais, você lida com clientes, você tem assessoria não tem horário, de né? Advogados, não tem horário. Então, você trabalha um pouco mais, mas assim, foi um aprendizado incrível, incrível. Contribuiu muito para minha carreira e para saber o que eu queria de fato. Então, eu terminei a faculdade falando, eu quero advogar, é isso que eu quero para minha vida. Ai, que legal. Lendo só, não entendi a parte. A sua madrasta se formou na antiga atual, que é a Nova Estácio, ou você também se formou lá? Eu também me formei lá. Depois legal. Ela se formou, aí no ano que ela se formou, logo depois eu entrei. Ah, legal. Aí quando eu comecei era Estácio, era faculdade atual, depois virou Estácio. Aí depois que virou Estácio, né? Depois virou Estácio, justamente. E hoje você atua em 2 áreas, né? Isso, hoje eu atuo em 2 áreas. Daí eu me formei, voltei para Tocantins. Meu Deus. Que era... Na verdade, assim, eu me formei, cometi um dos principais erros que a maioria das pessoas cometem assim que se formam. Abriu a sociedade com amigos da faculdade, deu tudo errado. Meu pai ainda falou, ai filha, esse negócio de abrir sociedade. Mas eu acho que isso amigos... aí, isso faz parte do processo e é super necessário, gente, porque senão tem que dar errado muita coisa na nossa vida pra gente ter certeza do que de fato certeza. Isso é verdade, do que a gente quer e Com certeza. E em que momento a UAB entrou? Assim, terminei a faculdade, já fiz a UAB, porque eu sei que a UAB hoje é um terror, assim, né, pra quem termina a faculdade de Direito. Sim, eu fiz no 9º semestre, eu ia fazer no 8º na época, só que eu fiz uma cirurgia de apendicite, não consegui fazer, fui fazer no 9º semestre, passei na UAB antes de me formar. Gente, essa mulher é um monstro, né? Quando eu digo que eu escolhi ela pra ser minha advogada, olha, e depois eu ainda quero escutar em que parte, por favor, quero que você me interrompa e fale em que parte entra a advogada de milhões, porque ela deu entrevista e tudo mais. Sim. A gente vai até colocar aqui depois as entrevistas várias vezes que ela deu, viu? Então eu quero saber que parte ela se tornou advogada de milhões. Enquanto isso eu era advogada de centavos, assim. Mas assim, tu atuando nessas 2 áreas, por qual que tu se aproximou, se apaixonou primeiro? Qual que tu fala assim, hoje eu atuo nessas 2 áreas, mas a minha paixão é essa, enfim. Eu acho que a minha queridinha, a minha paixão hoje é as companhias aéreas, né? Porque foi onde deu um boom na minha carreira, foi quando eu retornei a morar aqui em Boa Vista, e ela entrou na minha vida assim muito sem querer, porque na época não existia uma área específica, ninguém se especializava nessa área, não existia um curso, eu vou me especializar em companhias aéreas, o processo contra companhias aéreas. Então existe toda uma história de como começou. Olha, eu confesso que eu admiro muito quem tem coragem de começar algo e não vá, sabe por quê? Porque quantas pessoas não foram prejudicadas por companhias aéreas e por falta de informação, por falta de ter uma pessoa que ele pudesse chegar e falar assim, eu posso, isso é meu direito? Porque às vezes a pessoa sabia que estava errado, mas em nenhum momento ela sabia que ela poderia, que ela estava no direito dela e que aquilo não funcionava dessa forma, entendeu? Verdade.
Então, hoje a queridinha é o direito dos passageiros. E onde entrou o direito dos autistas aí? O direito dos autistas, ele entrou de uma vontade de trabalhar, não dizendo que a companhia aérea não seja algo que revoluciona a minha vida, que transforma a vida das pessoas. Mas o direito do autismo, ele entrou porque eu gosto de trabalhar com algo que também cause transformação na vida das pessoas e uma diferença. E eu sempre fiz um trabalho voluntário durante 3 anos, que foi o atendimento jurídico. Nossa, 3 anos? Isso. Foi com a doutora Denise também. Ela tinha um projeto bem legal que atendia migrantes e refugiados. Nossa. E a gente trabalhou nesse projeto durante 3 anos, até ganhamos o prêmio Inovare, que é um prêmio de uma categoria inovadora da justiça. Gente, palmas para essa mulher. Por conta disso, o projeto se encerrou e eu fiquei com aquele anseio de, nossa, eu preciso trabalhar com algo que tenha propósito, com algo que transforme a vida das pessoas, para ajudar. E aí, dentro de um curso que eu tinha feito sobre empreendedorismo na advocacia, existiam várias áreas que você poderia incluir no seu escritório. E eu já queria colocar uma área diferente, não deixar só de companhia aérea, que já era o carro-chefe da casa. E daí eu escutei um podcast da minha mentora, dela falando como o direito dos autistas transformou a vida dela, que ela era de uma outra área, como trabalhar com aquilo trazia sentido para a vida dela, ver as histórias de transformação. E aí eu escutei esse podcast e falei assim, é isso aqui que eu vou incluir no meu escritório, é isso que está faltando para minha vida, esse propósito. E daí fui pesquisar, falei com ela no mesmo dia no Instagram, preciso fazer essa mentoria, ia fazer a coletiva, eu falei, não, quer saber, vou fazer individual, e aí comecei a fazer a mentoria dos direitos autistas, estou até agora fazendo essa mentoria, me especializando, porque direito dos autistas ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele exige um pouquinho mais, então eu ainda estou nessa especialização, pegando as primeiras ações, mas estou me encantando também pela área. Nossa, eu fico super feliz, porque assim, a causa dos autistas hoje, eu falo isso porque eu tenho mães, né, de crianças autistas que já sofreram muito com planos de saúde, com falta de... Enfim, isso aí é um papo que a gente precisa ir além, tem que ter até um pouquinho de cuidado, né? Acho que até eu falar, mas eu fico muito feliz por ter alguém hoje se especializando nisso, que eu tenho certeza que assim como você ajudou diversas pessoas, está ajudando ainda, né, na área das companhias aéreas, eu tenho certeza que você vai fazer muita diferença aí na área dos direitos autistas. Mas assim, falando como empreendedora, qual dessas duas áreas, né, quais desses casos você acha que movimenta mais seu escritório hoje? Hoje, sem dúvidas, é o de companhia aérea, porque é uma área que eu já meio que estabeleci, já tenho aqueles clientes que viajam 3, 4 vezes ao ano, então eles sempre retornam. O de companhia aérea, ele é totalmente escalável no digital, né? E ano passado, depois que eu fiz o Empretec, que eu comecei a enxergar o escritório de fato como uma empresa, assim, foi um marco muito grande na minha advocacia, depois do Empretec. Depois dele, comecei a fazer um curso de empreendedorismo na advocacia, e aí que eu consegui escalar ainda mais essas ações de companhia aérea no digital. Porque quando eu comecei a gravar os vídeos, eu fazia tudo muito... coisas assim na minha cabeça, eu vou impulsionar o vídeo do jeito que eu acho que tem que impulsionar, aí depois eu fui entender o que era tráfego, como que eu podia escalar, como que eu podia montar uma equipe, porque na área jurídica tem muito isso, de às vezes você não encarar o seu escritório como uma empresa de fato, onde você vende um serviço. Falar, é uma parte assim muito legal que eu vejo assim de você como advogada, é que você veste a camisa de advogada, mas de empresária também. Sim. E principalmente o quanto você valoriza o marketing. Porque assim, eu como assessora de comunicação, eu já tive uma empresa, a Inove, antes de ser um canal de transmissão ao vivo, a Inove era uma agência. E assim, eu nunca tive uma cliente advogada enquanto eu era agência, porque realmente... Não sei se não fazia sentido, eu não sei se não encaravam como uma empresa, eu não sei te dar essa resposta. Mas a verdade é que eu tenho admiração, não é querendo puxar saco aqui, mas eu tenho muita admiração por isso, porque assim, muitas das suas causas que eu vi foi através do tráfego pago, né? Eu te seguia, só que a gente sabe que o tráfego pago, ele faz chegar até você. Então, assim... eu falava, nossa, isso, nossa, aquilo. E aí, claro que através também de pessoas que falavam, olha, a Milena que resolveu isso pra mim, essa viagem aconteceu, eu liguei pra Milena lá na hora
E assim foi feito comigo, né? Hoje, para quem não sabe, recentemente eu passei uma situação bem chata, né, com uma companhia aérea. E na mesma hora eu liguei pra Milena, eu falei, Milena, eu tô aqui, eu tô numa situação super difícil, tava com meu irmão. E era pra eu vir pra Boa Vista, eu fui parar em Belém. Era pra eu vir de Manaus, Boa Vista, eu fui parar em Belém. Enfim, gente, depois eu vou passar pra vocês. Deixa terminar e eu vou passar pra vocês como foi isso aí. Eu vou fazer questão de passar, porque eu acho que isso é uma utilidade pública, sabe? Tem muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais leigas, que elas juntam o dinheirinho ali suado pra fazer uma viagem, chegam lá, são enganadas e aí fica por isso. Né? E eu acho que essa informação tem que chegar até as pessoas. Que você tem não só o direito do consumidor, mas assim, olha que eu não entendo nada assim, bem pouquinho de direito, mas não só o direito do consumidor, mas também você saber que existe uma profissional que pode segurar a sua mão e ir até o final, e aí sim, de fato, você ter o que realmente interessa. E Fê, voltando para essa história do tráfego, é uma coisa que muito advogado, muito escritório de advocacia, principalmente aqui em Boa Vista, de fato não valoriza e que não investe. E assim, muitos colegas que eu vejo, às vezes falam assim, não, mas quando eu tiver o escritório rodando, aí eu vou contratar o marketing. Quando eu tiver... Mas, gente, para você estruturar uma empresa hoje, o marketing ele já faz parte do que você gasta, entendeu? Aquilo vai te fazer crescer, aquilo vai te funcionar. Então, assim, eu sempre tive a ideia de que, de fato, era isso que ia fazer o crescimento no digital. A Carol Dantas sempre fala pra mim que toda vez, ela sempre dá esse exemplo, toda vez que uma empresa precisa cortar qualquer gasto, a primeira coisa que ela corta é o quê? O marketing. Porque o marketing não é necessário, né? Vamos cortar qualquer coisa, vamos cortar o marketing, depois a gente corta as outras coisas, né? E que bom que você vê esse potencial. Eu falo isso pela classe das pessoas que trabalham com comunicação e marketing. É muito, muito bom ter alguém valorizado dessa forma, né? Eu acho que isso é um dos motivos que eu também te admiro. Agora, a gente vai para um quadro, né? Porque aqui a gente também quer ouvir as pessoas na rua. Então a gente vai para um quadro Perguntas da Rua. É novidade, é surpresa. Mas a gente vai ouvir agora algumas dúvidas que a gente recebeu. Desde que a gente divulgou você, a gente recebeu diversas dúvidas, né? E eu queria muito, assim, em um outro momento, que você respondesse elas no seu Instagram. Vou passar depois todas elas para você e gostaria muito que você respondesse com calma. Todas elas que, inclusive no meu próprio Instagram, quando eu postei que você estava fazendo né, a minha... Como é que se chama? Por favor. Você tá fazendo meu processo. Ah, sim. Tô aprendendo junto com vocês, tá? Então, desde o momento que eu tava fazendo meu processo, muitas pessoas perguntaram de que forma isso funciona, isso, aquilo, enfim, churrada de perguntas. Mas a gente decidiu ir pra rua, né? Uma pessoa muito especial foi pra rua perguntar, né? Porque, como a gente colocou aqui, esse programa é do povo. Não tem... Ele tem... todo essa cara de casarão, né? Essa cara chiquérrima de casarão, mas essa pergunta é do povo. Por quê? Porque a gente quer saber o que vocês querem saber, o que a gente pode agregar com vocês. Então, a gente foi atrás de pessoas que realmente têm essas dúvidas e querem saber. Então, agora a gente vai passar para você o quadro Programa na Rua. Vamos lá, são 3 vídeos. E olhem só, quem foi entrevistar, foi pra rua eu vou atrás entrevistar, 8 horas, mesmo tendo estadia pra tirar 3 perguntinhas aqui pra você responder pra gente. Aérea? Nesse caso, a pessoa pode sim processar a companhia aérea, né? Porque independente da companhia oferecer hotel ou alimentação, que é o mínimo que ela deve oferecer, o contrato foi descumprido, né? A pessoa não chegou no horário em que era para chegar, teve prejuízos, provavelmente deve ter perdido algum compromisso. Quem está de férias, às vezes, perde até reserva de hotel. Então, tudo isso vai ser analisado, mas ela pode sim processar e isso gera dano moral. Então, já fica a dica, tá? Vocês prestaram atenção na pergunta e Companhia aérea, que já fica a dica da nossa advogada de milhões. Agora vamos para a segunda pergunta. Aqui em Boa Vista, como a gente tem essa restrição já de algumas companhias aéreas, né, basicamente igual Latam e Azul. Então, se for colocar o ranking, eu acho que todas elas estão
No mesmo no patamar. mesmo patamar, sabe? Mas Eu já tava pensando que depois dessa pergunta eu ia poder escolher qual que eu ia usar. Porque, particularmente, eu acho a azul a mais confortável. Porém, tem essa questão, eu já tive questões com a azul, mas assim, agora tu me falando que as três estão no mesmo ranking, então eu já fico mais... Pra mim as três, porque a gente trabalha ali com alguns processos, então a gente vê a média, mas se for pensar em assistência, uma das piores, assim, até em relação a processos, tudo, acho que é a Gol. Então, assim, se eu for processar a Gol, tu acredita que dá mais trabalho do que as outras? Dá mais trabalho. Trabalho no sentido de repente, marcar uma audiência, receber um resultado, ou ter, né? Ou às vezes dificuldade em acordo, até na resolução no aeroporto mesmo, como eles tratam o consumidor naquela hora, os clientes reclamam mais da Gol, assim. Às vezes da Azul eles são mais educados, da Latam também, os da Gol a gente tem mais relato de que o consumidor ele é mais maltratado. Eu percebo isso na Azul, né? Eu não tive muitas... Eu só processei uma vez, que foi agora, com você. Eu tenho o total de um processo. Tenho o total de um processo, mas eu já passei várias situações, mas por falta de conhecimento, eu deixava pra lá, ou então se eu falava assim, não, vai dar tanto problema, só que foi tão prático contigo, que eu falei assim, gente, agora qualquer coisa eu vou processar. Qualquer coisa. Vamos pra última pergunta aqui, pra gente... Ei, sabe que teve uma época que eu só viajava só com os vouchers, né, dos processos, dos meus próprios. Sério? Compra tudo. Combinado. Bem difícil, né? Que é o que eu até falei pra você. Eu tenho muitas amigas que sofreram, né? Eu não vou citar aqui porque eu não sei se elas gostariam de ser citadas, mas eu tenho, assim, amigas pontuais que têm filhos autistas que sofreram bastante com o plano de saúde em relação ao autista, né? E a pergunta, em resumo, foi como uma família com criança autista pode fazer com que o plano de saúde cumpra com combinado, né? Com o que é justo, né? Com o que está dentro do plano e a criança tem direito. O que acontece muito na questão dos planos de saúde, principalmente aqui em Boa Vista, é o descumprimento. E eles falam em falta de profissional que atendem pelo plano de saúde. Então acaba que as crianças ficam sem a terapia e sem o profissional responsável. Só que o que acontece? Se o plano de saúde não tiver aquele profissional responsável, ele pode pagar um particular e o plano de saúde vai fazer aquele ressarcimento. Só que muitas vezes o plano se nega administrativamente, né? Quando a cliente faz aquele pedido. E aí que entra o papel do advogado, que você tem que entrar com a ação judicial solicitando uma liminar para que de fato aquele direito seja cumprido. Gente, mas o que é mais triste de tudo isso é porque enquanto esse processo todo está passando, a criança autista está lá, né? Justamente. E esse processo se o pai não tiver condição de pagar para depois ser ressarcido? Justamente. E assim, essa terapia de imediato, quando a criança é nova, ela faz toda a diferença no desenvolvimento para ele da vida adulta. Então, quanto mais cedo começar a terapia, melhor o desenvolvimento. Então, foi uma pergunta muito importante, né, feita aí. Mas vamos quebrar esse clima, porque assim, essa advogada... falar uma coisa pra vocês. Ela não arrasa só nas companhias aéreas. Ela não arrasa só nas companhias aéreas. Ela não arrasa só no direito dos autistas. Ela arrasa no look dela. Então, tem que ter o quadro Olha o Look Dela. Porque quem segue... Fala teu Instagram aí, porque, por favor, eu faço questão que vocês sigam e acompanhem. Porque não é aquele Instagram cheio de design, aquele design que fala assim, o que é o direito dos autistas? Não, primeiro que é vídeos maravilhosos, super produzidos. E o melhor, sempre tem o look do dia ali pelo meio. Então... siga no Instagram, @Milena, com 2 L's, Bruna. Então, por favor, a gente vai deixar aqui embaixo, @Milena Bruna, Milena com 2 L's, Bruna, e vocês vão ver lá que a gata arrasa, e não é à toa que a gente criou o quadro Olha o Look Dela. Gente, essa é a intenção do quadro Olha o Look Dela, a gente vendo seu perfil, que a gente falou assim, não, a gente vai tirar um roteiro que não seja só aquele papo mais formal do direito para quem for assistir, não. A gente quer saber quem é a Milena aqui. Não só a Milena advogada, a Milena empreendedora, a gente quer também um lado da Milena que se arruma,
né? Eu já até comentei com um amigo nosso, eu falei, gente, como a Milena super se arruma. Eu sei que dentro do direito as pessoas usam mais uma roupa mais formal, uma característica sempre mais produzida para dar aquele empoderamento, mas você tem o seu diferencial, né? Então não é à toa que a gente fez isso. E a gente escolheu alguns looks, eu especialmente escolhi alguns looks a dedo pra gente comentar aqui, porque a gente sabe a importância de você, como empreendedora, de se posicionar, né? Não só, como eu falei, não só pela sua profissão, mas de se posicionar, porque isso chama atenção, chama super atenção. Às vezes você tá ali incentivando aquela pessoa que tá começando. Às vezes você tá ali, uma pessoa abre seu Instagram e já fica, opa, né? Essa mulher aqui já tem uma cara de que vai resolver meu problema. Entendeu? Então, acho que isso faz parte até um pouco do marketing, né? Essa forma de se vestir, essa forma de se posicionar. E eu queria muito que você comentasse um pouquinho, né? Eu vou te mostrar primeiro algum dos looks que eu achei o máximo. E depois, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E se isso foi, depois que a gente comentar aqui sobre esses looks, eu queria que tu comentasse comigo se isso foi uma estratégia, se isso partiu da onde é que surgiu essa Milena que entrega tudo nos looks, entendeu? Não é à toa, a gente que não criou esse quadro para todas as pessoas, a gente criou esse quadro especialmente para você, porque a gente viu que é realmente um diferencial. O seu posicionamento é diferenciado, de verdade. Então, Fê, eu vou até contar uma história engraçada, que assim que eu me formei, eu sempre vivia no fórum como estagiária. Uhum. E um dos maiores medos, acho que as mulheres vão entender que fizeram direito, é de você, depois que se torna advogado, ser confundido com um estagiário no fórum. E geralmente as pessoas julgam pela roupa de vestir. Então, quando eu me formei, eu já pensei, eu falei, gente, eu quero me vestir bem para não ser confundida com estagiária. Nada contra o estagiário, gente, não que o estagiário não se vista bem, mas tem aquela coisa. E aí já tinham advogados que eu admirava, que eu via os looks, e eu falei assim, nossa, eu acho que eu tenho que me vestir bem, me posicionar bem, para que as pessoas olhem e tenham aquela primeira impressão de essa pessoa aqui que eu quero contratar, essa pessoa que eu admiro, essa pessoa que tem um bom visual. E eu acho que você chegar, porque a gente trabalha com problemas, né? Você chega no escritório de alguém e a pessoa já passa aquela imagem bonita, organizada, aquilo dá uma sensação de paz e calma para a pessoa. Já dá uma sensação de que essa mulher ela vai resolver toda a minha vida. Mas assim, tirando essa parte do marketing, de posicionamento, de tudo, uma coisa que eu estava até refletindo hoje é que esse posicionamento, ele não é só para a internet, não é só uma vitrine, é pessoal. Porque se eu vou no salão, se eu me arrumo, se eu me visto bem, parece que eu posso enfrentar qualquer problema. Nossa, que assim, legal. Eu me sinto bem comigo mesma, eu me sinto com a autoestima elevada. Então eu consigo dar o meu melhor naquele dia. Não é só questão da vitrine para aparecer no Instagram, é questão de como eu me sinto por dentro. É autoestima, é uma girl power ativada. Sim. Ali naquele momento de que eu vou enfrentar o dia e eu vou vencer. Né? Eu posso estar com qualquer problema, mas se eu estiver bonita, com o cabelo arrumado, com uma roupa boa, me sinto poderosa. A gente selecionou só alguns dos vários looks tombos que ela tem, que eu sei que são registrados pelo meu amigo Júnior Ribeiro. Inclusive, siga no Instagram, que ele arrasa nas produções. E ele foi a primeira pessoa a me incentivar a tirar foto dos looks. Sério? A gente morava no Jambalaya, que era o condomínio. Jambalaya, conta essa história aí de Jambalaya, mulher, porque senão quem vê vai falar assim, morava no Jambalaya. Gente, onde é que é isso, pelo amor de Deus? Ai, gente, é o condomínio que moravam vários amigos conhecidos, a Giga, a Marina, a Lorena, Júnior também. E aí um amigo nosso apelidou de Jambalaya. E nessa época eu já gostava de vestir alguns looks legais e tudo. E aí o Júnior chegou pra mim e falou assim, amiga, que vestido lindo que você tá. Era um vestido roxo, que inclusive tinha comprado na loja da Giga. E ele falou, vamos tirar uma foto? Aí eu, será? Ele, vamos, vai ficar legal. Aí ele tirou essa foto. Foi a primeira foto que eu tirei, assim, de look mesmo, pra postar no Instagram. Postei, eu olhei e eu falei assim, nossa... Ele captou toda a minha essência, toda a imagem que eu queria passar. E a partir daí a gente foi tirando outras fotos. E sabe o que é legal nisso? Porque isso também conecta as pessoas. Porque, assim, pode ser que as pessoas cheguem em você através da sua forma de se vestir e ali vejam o seu potencial, o seu serviço. É uma forma de vender seu serviço também. Então, assim, sem nem pensar, você tá vendendo seu serviço ali através de uma foto do seu look do dia que você arrasa. Vou até compartilhar aqui contigo alguns dos que a gente viu. Ai, meu filho.
Gente, e eu acho assim, sempre eu comentei até com um amigo que eu falei, cara, até penteado a mulher faz. Meu Deus, até penteado, ou seja, não é só um look. Não é só. Tem todo o contexto. Tem todo um contexto. Eu amo esse também. Olha que lindos. Maravilhoso. Essa do penteado que eu te falei. Aham. Perfeito. Olha isso, gente, isso aqui parece tipo assim, a advogada de milhões, que por favor, quando acabar esse assunto, eu quero que você entre na advogada de milhões, tá? Então, assim, Milena, eu sou uma pessoa super influenciada, e quando eu vi esse seu posicionamento, influenciada por coisas boas, claro, quando eu vi esse seu posicionamento, eu falei assim, nossa, essa daí... Eu quero isso pra mim. Eu quero também esse posicionamento. É uma coisa que eu me cobro muito também. Eu também gosto muito de me arrumar. E é uma coisa que eu me cobro muito, esse look do dia. Porque ele te dá esse... Tchan, não quer dizer... E eu não tô falando de marca, eu não tô falando de valor, não tô falando de nada disso. Eu tô falando mesmo de você acordar e falar assim, não, hoje eu vou fazer uma pele, hoje eu vou amarrar meu cabelo mais legal, hoje eu vou colocar um look, porque isso aqui vai me dar... autoestima, isso aqui vai me dar poder pra enfrentar meus problemas, que eu acho que foi basicamente isso que você falou. E dá até mais vontade de aparecer no Instagram, a gente que tem que manter aquela continuidade ali, de gravar sempre, aparecer nos stories. Então, se você tá bem com a sua imagem, você tinha até mais vontade de gravar, de abrir a câmera e aparecer. Com certeza. E assim, eu tenho certeza que se você precisar fazer uns stories, tu tá todo tempo se sentindo bem, se tu precisar em qualquer lugar falar assim, ah, Milena, tu tem que ir ali. Opa, tô pronta. Sim. Me sinto pronto o tempo todo. Se tu tiver que atender um cliente novo, tu vai estar se sentindo prontíssimo. Então, isso fala muito. E eu acho que isso é uma linguagem do marketing também, né? Que eu acho que você utiliza super bem, né? Você é um exemplo, assim, de marketing. Por favor, advogados, levem isso pra vocês também. Levem de forma, assim, positiva. Não é querendo dizer que ela é menos ou mais por isso, não. Levem de forma positiva, porque eu tenho certeza que muito do seu reconhecimento veio através do seu posicionamento na internet, né? Sim. Eu posso estar errada, mas eu acredito que sim, pela minha visão de comunicadora, né? Meu posicionamento na internet mudou tudo na minha carreira jurídica, né? Foi um posicionamento assim, meu Deus, a parte de tirar fotos do look com o Júnior, comecei a gravar os vídeos, né? Explicando sobre os direitos, então assim... Foi realmente uma ascensão ali na minha carreira profissional, foi o que deu o impulsionamento. Entendi. Olha, só mais um último quadro antes da gente voltar a falar do trabalho dela, porque assim, ela não é só uma advogada, ela não é só uma blogueira, uma influencer, na verdade. Ela não é só, ela é 1001. E esse próximo quadro que a gente queria falar é quem é você em Boa Vista, né? Porque a gente sabe que existem a pessoa em Boa Vista que gosta, por exemplo, do Rio e da Zoe. Você é qual? A pessoa que gosta mais do Rio ou da Zoe? Tu consegue entender a pegada da pergunta? Sim. Tu é quem? A Milena que gosta do Rio ou da Zoe? Zoe. Zoe, né? Então, vocês já vão criando o perfil dela ali por essas escolhas. Salomé ou Detroit? Detroit. Detroit, né? Detroit. Um happy hourzinho ali no Happy Detroit. Inclusive, Detroit, se quiser chamar a nossa advogada para um happy hourzinho, ela vai adorar. Ela chegando tá na frente da loja das nossas amigas, da Miss Make. Olha aí, viu? Ela faz o merchan das amigas dela. Claro. Casa Freitas ou Divino? Divino. Gente, isso aqui não é sobre os locais, tá? É sobre as escolhas. Tem locais que são mais, vamos dizer, intimistas, aqui que a gente colocou, e tem locais que já são mais pra você que quer mais gente, mais, né? Então, assim, é pra gente conhecer esse lado da Milena, quem é você aqui em Boa Vista. Até porque, né, se alguém quiser encontrar com ela, já sabe onde podem encontrar com ela. Milena é casada? Sou noiva. Noiva. Então, por favor, tá? Com todo respeito. Gavião ou Goiânia? Gavião. Olha, Gavião Concept, na Villeroy. Sim. Aloha Bar Brahma. Bar Brahma. Bar Brahma. Olha aí, Carolzinha. Tecnobody ou Smart Fit? Tecnobody. Tecnobody. Leandro? Com certeza. Olha, não pedi pra falar nada, tá? Agora vamos pra outra parte, que vai ser 5 duelos de lugares, né? A gente fez agora Quem é Você em Boa Vista, então vocês já sabem que a Milena, ela
é uma pessoa mais intimista, discreta, pelo que a gente entendeu aí dos locais, né? Você até não vê ela muito em festa e muito, ela é uma pessoa muito mais discreta. Talvez tivesse já uma época da vida dela que ela foi, mas eu acho que hoje o que ela escolheu pra ela, também já noiva, né? Eu acho que já muda a vibe. Hoje eu tô totalmente outra vibe. Eu acho que noiva muda a vibe. O passado é o passado, a gente tá falando agora. Gente, eu quero isso. Esse papo tem que ser leve, tá? Ei, não veio com imagens do passado. Não veio com imagens do passado, mas os amiguinhos que quiserem comentar aí, olha, ela tá falando aí que ela preferia tal lugar, mas eu já encontrei ela bebendo lá no Parque Noir. Verdade. Agora, antes da gente finalizar falando de trabalho, eu quero voltar pro último duelo. A gente sabe que você é uma pessoa que, inclusive, ela já deixou bem claro aqui pra gente que ela já viajou milhões só com os vouchers que ela ganha através dos processos. Isso com direito, tá, gente? Tudo certinho. E eu queria um último quadro, volta ou não volta? Já pra deixar a dica aqui pra quem tá assistindo a gente. Costa Rica. Com certeza. Me fala, assim, um ponto forte pra, tipo assim, você que é casado, você que é solteiro, me fala um ponto forte. Foi uma viagem muito especial que eu fiz com amigos da faculdade. Inclusive, a gente fez até a tatuagem escrito Pura Vida, que é o lema legal, de lá. Tudo. Gente, vocês viram como é esse programa, né? A gente viu tudo da vida dessa mulher. A gente não veio aqui só falar de trabalho. A gente falou do look, a gente falou de tudo. A gente tá fazendo mostrando aqui que ela tem muito mais a oferecer do que a advogada e o terror das linhas aéreas. E foi um lugar muito especial, é um lugar que tem uma vibe muito boa, uma energia muito legal. Lá tem muito surf, tem muito yoga. Então é pra quem quer uma vibe mais de boa. Isso, mais tranquila, mas tem pra todos, porque na época eu fui, tô comprometida, a minha amiga também tava comprometida, tinha um amigo que tava solteiro, mas ele também curtiu horrores. Então tem é pra suas todo baladas. mundo. Então pronto, arrasou. Tem pra todo mundo. Então depois a gente falar de Costa Rica, Floripa. Volta ou não volta? Voltaria 1000 vezes, 1000 vezes. Porque foi o Floripa que começou toda a minha história com companhia aérea. A minha prima mora lá e lá é a verdadeira Ilha da Magia. Um lugar Sério? incrível, eu sou e por que apaixonada. lá que começou a questão das companhias aéreas? Essa minha prima que mora lá, ela já pedia um tempo pra eu ir visitá-la. E eu sempre, vou, mas sempre deixava pra lá. Até que no final de 2020... eu falei, tá bom, vou. Comprei a passagem. Na época comprei na 123 milhas. Nem sabia que era golpe ainda, né? A gente vai chegar lá. E fiz essa viagem, passei quase um mês lá, fiquei apaixonada. E olha o poder do pensamento. Quando eu tinha que ir embora, né? Deu a data, eu falei, nossa, eu queria ficar mais uma semana aqui. Fui pro aeroporto, né, pegar o voo. Quando eu cheguei lá, cadê? Não tinha. Eu tinha comprado não 2-3 milhas e quem ia operar era Gol. E simplesmente o aeroporto tava assim, deserto, não tinha voo. Aí fui com o atendente da Gol, ele falou assim, não. Mais uma enganada pela 2-3 milhas. Não tem voo, não tem. Eu falei, meu Deus, e agora? A minha sorte é que eu tava na casa da minha prima, então não tava gastando com hotel, nem nada assim mais. Voltei pra casa dela, ela falou assim, tá vendo? Você falou que queria ficar mais uma semana, o universo te ouviu. Aí eu falei, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então foi a partir daí que tu falou assim, não, isso não vai ficar assim. Aí eu tive que ficar mais uma semana, de fato, lá. Depois comecei a ficar desesperada, porque eu tinha que voltar para trabalhar. E eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir voltar? Não conseguia falar com eles no call center. Tive que ficar só por mensagem. Quase não consigo resolver. Até que eu resolvi, consegui remarcar. Quando eu voltei, eu estava tão estressada com a situação que eu falei assim, não, eu vou processar. Não vou entender aqui dos meus direitos, nem era da área, nem sabia como é que era. Fui estudar do zero. E fiz a ação. Na época, o juizado especial aqui em Boa Vista, eles não tinham uma forma muito boa de dar indenização nesses casos e tudo. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer a minha ação aqui. E já não é a realidade mais hoje? Não, hoje em dia já tem posicionamento de tudo, né? Que é classificado, indenização e tudo. E aí entrei com essa minha ação. Eu lembro que na época eu falei para um amigo meu, nossa, eu pedi 10 mil de indenização, porque assim, na indenização você pede o que você quer, mas não quer dizer que o juiz vai dar aquele valor, ele vai analisar, né, a situação. E aí eu tinha pedido 10 mil de dano moral, e aí eu falei assim, nossa, já pensou, eu ganho 10 mil de dano moral? Aí fui pra audiência, fiz tudo, quando saiu a sentença, 10 mil de dano moral. E eu falei, não acredito, não pode ser. Aí eu falei, de forma justa, né? Porque, querendo ou não, se você não tivesse sua prima... De forma justa, porque eu passei mais uma semana lá, acabei perdendo trabalho, tive que ficar, apesar de ter ficado na casa da minha prima, né, que foi um lugar confortável, que eu não gastei, mas foi um perrengue, porque eu passei
passei essa semana toda tentando entrar em contato com a empresa e não sabia se eu ia conseguir remarcar a passagem ou não, ou se ia ter que comprar uma outra de última hora. E final de férias, né, a grana já estava curta, ainda não era advogada de milhões, então foi perrengue, sim. E uma dúvida, assim, especulações, né, que eu já escutei e eu queria saber sobre você. A Azul, ela tem bastante processos aqui, né, não sei se pela logística, enfim, não tenho como afirmar nada, mas existe essa especulação mesmo de que talvez eles saiam daqui como linha aérea, já que pela grande quantidade de processos, ou tu acha que isso aí tu não tem nada a declarar? Isso aconteceu em Rondônia, né, na verdade, porque assim, quando você começa a trabalhar com essas ações em massa, realmente tem alguns advogados que se prevalecem disso, que eles acabam entrando com ações às vezes indevidas, ou enfim. Longe do direito, né, querendo ganhar mais. Isso, querendo ganhar mais, isso realmente acontece, a gente sabe. E, como forma de retaliação, a empresa parou de operar, diminuiu os voos em Rondônia. E aí já veio a especulação que poderia acontecer isso aqui, enfim. Eu acredito que não, porque o mercado não é tão grande como lá fora, não tem tantos especialistas aqui nessa área. E eu sempre entro com a ação dos meus clientes, mas eu sempre procuro entender o direito de fato dele, se ele foi mesmo lesado, se ele se sentiu daquela forma. E não ficar abarrotando o judiciário com várias ações para chegar a esse nível de a empresa não querer mais operar. Mas eu também acho que é um posicionamento errado da empresa, porque apesar de existir esse tipo de ação, eu acho que também é uma forma de retaliação ali do consumidor. Eu prefiro não melhorar o meu serviço e vou parar de operar e assim vou punir, entendeu? Eu acho que esse posicionamento também não é bacana por parte da empresa. Que bom, então acho que Floripa que bom no sentido de Floripa, né? Que eu acho que ela que te deu talvez o teu sucesso, né? Então tu é super grata a Floripa. Foi totalmente. E a minha prima vivia me chamando pra ir, adianta. E foi a partir dessa ação, que foi a minha própria ação, que eu comecei a entrar com outros pra amigos. Legal. E Punta Cana? Punta Cana foi maravilhoso. Maravilhoso. Ano passado foi Gente, é bom que ela indica tudo. Volta ou não volta? Volto pra tudo. Voltaria, sim, Punta Cana. Mas é um destino bem mais casal, assim. Tanto que é um destino muito escolhido pra lua de mel. Sim. E, assim, República Dominicana, educadíssimos. Meu Deus do céu, assim, eles faltam te colocar no colo. Quando a gente chegou lá, eu falei, a gente vai ser assaltado, vai acontecer alguma coisa, que não é possível que esse povo é tão educado, mas É porque às vezes é a realidade que a gente vive, né? Às vezes a gente acha que isso é tão distante, mas é um pouquinho cultural, né? Não querendo falar mal do meu Brasil, da minha cidade, de nenhum lugar, mas é um pouco cultural, sim. E São Miguel dos Milagres? Com certeza, também voltaria. Foi o aniversário de um amigo muito especial lá, do Jonathan, inclusive, saudades desse aniversário. Casamento de uma amiga muito especial também. Sim, casamento de uma amiga muito especial também. Esse aí eu fiz parte também. Foi incrível. E São Paulo? São Paulo só a trabalho mesmo, ir pra fazer curso. Engraçado, né? Porque assim, São Paulo é um divisor, porque tem pessoas que tem São Paulo como, meu Deus do céu, aqui é meu sonho e tudo, e já tem pessoas que tipo assim, só iria pra comer, só iria pra trabalhar, né? É gosto, né? É gosto. Por isso que a gente fez esse quadro pensando no teu gosto mesmo, né? Eu vou pra São Paulo algumas vezes esse ano, mas assim, sempre trabalho, mas eu acho que não escolheria assim pra, vou passear, vou curtir alguma coisa. Legal. Mas... Então aí vocês já viram as dicas, né? Que a gente deixou aí, dica de look, dica de várias coisas. E uma coisa, sobre lojas, tuas roupas, só pra gente finalizar esse quadro dos looks. Teus looks tu costuma comprar tudo aqui ou é mais quando tu viaja? Como é que Eu gosto muito de comprar quando eu vou em São Paulo, né? Todo mundo sabe que lá é muito bom pra comprar roupa. Sim, é ótimo. Mas eu também compro bastante aqui em Boa Vista. Compro muito na Love Me. Eu amo o estilo. Olha, já fica a dica. Brand também, eu amo muito o estilo. Não, eu falo isso porque às vezes as pessoas gostam do estilo que se veste e querem saber onde elas podem encontrar, né? Essas são as duas principais lojas que eu compro roupa aqui em Boa Vista. Legal. E agora, por favor, relembra todo mundo, vai sair, eu vou pegar até um trechinho da matéria aqui, vou pedir para colocarem. De onde saiu a Advogada de Milhões?
E como começou tudo? É porque eu lembro que na época, assim, era só... A gente tem grupos de amigos, assim, parecidos. Era tudo, advogado de milhões, advogado de milhões. E aí você deu entrevistas na época de advogado de milhões. E da onde existiu? Foi por que esse termo? Essa questão da advogada de milhões, ela começou com a advogada dos 27 milhões. Porque a gente tinha uma brincadeira interna na faculdade de um colega que tinha uma amiga específica que a gente nem tinha se formado, nem entendia muito sobre quanto que advogado ganhava, nem tal. E essa amiga falava pra ele que ela tinha alvarás de 27 milhões para receber. E aí ele comentou com a gente, e a gente, 27 milhões? Mas como assim? Com o que esse advogado trabalha? E todo, e ficava especulando. E aí virou uma brincadeira interna entre a gente na faculdade. Sim. 27 milhões. E aí quando eu escolhi a advocacia, quando eu comecei a me destacar e tudo, aí esse meu amigo falou assim, advogado dos 27 milhões. E aí eu comecei a falar nas stories. Legal. Gente, um dia eu vou contar essa história. Inclusive tô contando hoje. Sim, é muito legal. E aí eu falei, vou contar esse advogado dos 27 milhões. Aí todo ano algum amigo falava, esse ano é 27, esse ano é 28 milhões. E aí a brincadeira começou a tomar uma proporção que a madrasta e meus pais falaram assim, tem que parar de ficar falando isso na internet, porque as pessoas vão pensar, o que elas vão pensar, vão querer te assaltar, vão querer não sei o quê. Aí eu falei, que o universo me escute nos milhões. Eu recebo. Recebo. E aí ficou advogado dos milhões. Gente, porque eu lembro muito bem, né, dessa questão da advogada de 27 milhões. Então, assim, a Milena, entre a advogada de 27 milhões, a gente sabe que foi por esse reconhecimento, né? Ela entrou na faculdade muito cedo, ela passou no AOB muito cedo, então acho que tudo isso aí contribui um pouquinho aí para esse termo aí, advogado de 27 milhões. E o terror das linhas aéreas, eu acho que já ficou bem explícito aqui, que é porque a mulher é boa no que faz. Tu tem noção de quantos processos, assim, tu já... Pelo menos de linhas aéreas, assim, que tu já... Olha, só de companhias aéreas, esse ano a gente tem 250 ativos e fora os que eu já entrei, com certeza eu acredito que já ultrapassam os 600 processos, assim, mais ou menos, porque a gente tem não só aqui em Boa Vista, mas também em Tocantins, que é minha cidade natal, e em todo o Brasil. Gente, ela é o terror das linhas aéreas mesmo. E o mesmo cliente sempre tem vários problemas, né? Com certeza, né? Eu mesmo, no dia que eu tiver novamente, pode ter certeza que eu já sou sua cliente fiel aí pra sempre. Agora, Milena, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o trabalho, que eu tenho umas perguntas aqui bem relevantes sobre a área que você atua, que eu acho importante a gente destacar. Quais são os principais problemas enfrentados hoje, né, pelos passageiros aéreos no Brasil? Assim, que você fala assim, cara, esse aqui é número 1. Cancelamento de voo, alteração do voo sem o passageiro ficar sabendo, por isso que eu dou sempre essa dica, viu? Fiquem atentos, que o passageiro ele sempre olhe no código de reserva no site se teve alguma alteração no seu voo, porque muitas vezes a pessoa chega no dia e lá na própria stand, né, na própria agência da companhia aérea, ele descobre que teve alguma alteração. Então, um dos principais problemas são... E aí, tudo isso aí ele tem o direito de... Não pode acontecer. Isso, no caso de alteração... A não ser que ele concorde, né? A não ser que ele concorde, porque se tiver qualquer alteração com mais de 30 minutos, o passageiro deve ser informado e ele tem o direito ou de remarcar para uma melhor data que atenda ou de pedir o reembolso integral daqueles valores. Certo. Aí que entra a importância dele ser notificado, mas muitas vezes ele não é notificado, não sabe que pode remarcar, às vezes a pessoa até quer remarcar. Então só chega lá na hora e meu voo foi remarcado e eu não tô sabendo de nada. Justamente. Então sempre pegue o código de reserva, entre no site da companhia aérea e verifique se está tudo ok com o seu voo. Muito legal. Então vamos para outras, que essas aqui foram a dedo também, né? Que eu acho que são perguntas assim que foram chave de ouro, assim, quando a gente anunciou você. E ainda existe o risco do Brasil inteiro cair no golpe, assim como foi 123 milhas? Existe. Porque, gente... As pessoas ainda caem, tu acredita? Porque, gente, o da 123 milhas... Sério, comente nesse programa se você foi uma das pessoas que foi prejudicada por 123 milhas. Eu tô falando rindo, mas não é brincadeira, né? Porque muitas pessoas foram prejudicadas. Enquanto algumas compraram para ir, algumas compram a lazer, imagina as que compram a trabalho, imagina as que compram para visitar familiares que estão doentes. Então, assim, que a gente se coloque no local dessas pessoas, né? Então, acho que... Eu tive cliente que comprou até pro casamento, pra família. Meu Deus. Combinaram o casamento. Tem muita gente que fala, mas confiar nessa empresa e tudo. Gente...
né, assim, as pessoas criticam a pessoa que confiou, mas tem que criticar mesmo a empresa que deu o golpe, né? Tive clientes que iam para viagens importantes, teve clientes que não era só aquela passagem de R$200 promocional, tinha gente que tinha pacotes caros comprados, porque é 1, 2, 3 E milhas deu também segmento vende. em alguma coisa, Milena, sobre isso? Então, tá um caso trágico em relação ao 2, 3 milhas, porque como eles entraram em recuperação judicial, a gente tem conseguido receber a sentença com a indenização e o reembolso, mas aí começa um outro processo de habilitação no crédito da recuperação judicial para a pessoa receber. Nossa, ou e aí seja, que é um procedimento longo, que leva anos, e sabe Deus quando vai receber e se vai receber. Então, eu acredito que, assim, a sua dica, ou é um caso atípico de 1, 2, 3 milhas, você falaria assim, hoje, para quem está assistindo, compre mesmo só do site da Azul, da TAM, da Gol, ou você fala assim, não, pode comprar de outros sites, só fique atento como da 1, 2, 3 milhas, Tem né? muita gente, porque assim, o 1, 2, 3 milhas é um grupo, a Hot Milhas, Max Milhas fazem parte desse grupo. Eu vejo que muita gente ainda compra Max Milhas e Hot Milhas. Eu aconselho que não compre mais. Outra coisa, quando você compra de terceirizadas, qual que é o risco que você corre? Se tiver alguma alteração ou cancelamento, muitas vezes você não consegue resolver diretamente com a companhia aérea. E lá Eles tem falam bem que dizendo, né? Se você tiver, fale com a sua agência, com a né? agência, e aí começa a Você dificuldade. já perde uma credibilidadezinha ali de resolver ali na hora, né? Isso, aí você já tem que entrar com a agência. Então, assim, o que é que eu recomendo? Empresas locais que tenham, né, que você tem aquela confiança, que emitam por milhas, que prestem uma assistência responsável. Se você confia, ok, mas comprar em sites terceirizadas, acaba que você corre esse risco e é melhor gastar um pouquinho mais comprando no site da companhia aérea ou investindo em algum curso de milhas para aprender a emitir por milhas do que correr esse risco de não viajar. Ah, certo. E assim, Milena, você, como advogada de milhões, o terror das linhas aéreas, o que você mudaria, assim, hoje, na nossa legislação, que pudesse proteger melhor o direito dos passageiros? Eu acho que é até um pouco complicado, né? Mas é porque, assim, é um receio tão grande que as pessoas estão tendo hoje em dia, porque, às vezes, as passagens geralmente aqui de Boa Vista são caríssimas. Então, quando elas acham uma passagem com custo menor, elas já ficam com esse receio, né? Então, assim, você mudaria alguma coisa na legislação? Assim, se você falasse assim, eu acho que isso aqui... Eu acho que nesse sentido de... Por exemplo, se você compra de uma terceirizada e já tem emitido ali o código de reserva, poderia ser um direito seu entrar em contato e conseguir fazer a modificação e alteração, não ficar só dependendo daquela terceirizada. Eu acho que poderia abranger melhor ali o consumidor para dar essa autonomia, para que ele não acabe ficando refém da terceirizada e sendo prejudicado. Eu acho que esse seria um dos pontos. E já puxando o gancho dos autistas, o que você mudaria na legislação já, né, a benefício para proteger melhor, na verdade, os autistas que sofrem? Eu sei que os autistas vieram depois, você tem uma carga, né, uma bagagem maior quanto às linhas aéreas, mas e quanto ao direito dos autistas? O que é que você... Eu acho que no direito dos autistas é tudo muito lindo quando você vai olhar, às vezes, a legislação, às vezes o que algumas prefeituras postam, o Estado, enfim, sobre o que é aquela lei, né? A gente passou o mês de abril, que foi o referente ao autismo, e aí você vê várias propagandas acolhendo, mostrando os direitos, que tudo é muito fácil, só que na hora do vamos ver, não é nada muito fácil, entendeu? Se você vai emitir uma carteirinha, você tem a dificuldade, se você vai fazer requisição de PVA, esses dias a gente enfrentou dificuldade com o cliente, porque eles não servem só o laudo particular, você tem que pegar um laudo do SUS também, então assim, na hora do vamos ver, é tudo muito burocrático. Entendeu? Quando você vê ali a situação, você não, deve ser simples, mas a burocracia ela é muito grande nos órgãos públicos, às vezes até mesmo judicialmente, então eu acho que poderia ser um pouquinho mais fácil, menos complicado. E tem algum caso, assim, que você gostaria de compartilhar, ou então que ficou marcante, assim, dos direitos dos autistas, assim, algum caso? Eu sei que é meio complicado falar de casos, assim, específicos, mas se tiver algum, assim, que tu queira compartilhar, porque, assim, quanto às linhas aéreas, eu acho que eles acabam se tornando muito comuns, né? Sim. Mas eu queria que se desse para você compartilhar. Do direito dos autistas, eu tenho um caso muito especial de uma cliente que era minha cliente de companhia aérea e que ela se mantém no escritório, a gente sempre troca ideia, ela até aceitou gravar vídeo para mim no meu Instagram, Direitos dos Autistas, inclusive, Direitos Autistas Norte, sigam.
que o filho dela tem seletividade alimentar. Né? E essa questão da seletividade alimentar, ela é encarada por outras pessoas que não entendem do autismo ou por familiares como uma birra da criança. Ele não quer comer, ele não quer ir, sendo que é uma das características, né, de restrições que alguns autistas têm, e que ela sofre muito com isso, porque imagina, teu filho não conseguir comer, às vezes ter que ir pra sonda, às vezes ela tem que forçar ele a comer alguma coisa, ou às vezes ele só come batata Ruffles de cachorro quente, ela tem que ir no supermercado para comprar, e assim, para ela que é mãe, já causa aquele sofrimento, porque imagina, o filho emagrece, né, fica doente, baixa imunidade, e para ela aquilo é uma luta diária, até que ele consiga comer alguma coisa, é uma festa toda vez que ele consegue se alimentar. E eu vejo que ela sofre muito com isso, porque para algumas pessoas de fora, que essa criança que é besteira, que não come, que, sabe? Então esse caso dela, ele sempre me toca muito, porque quando ela foi no escritório, ela me contou como que funciona a vida dela, como que é a rotina dela de terapia, porque a mãe atípica, ela assim, se anula, às vezes, totalmente para cuidar totalmente do filho, tanto que quando ela foi dar essa entrevista para mim lá no escritório, para gravar esse vídeo, a gente falou sobre essa questão de posicionamento, de imagem, ela gravou o vídeo e ela falou assim, nossa, eu fiquei tão feliz, porque nunca mais tinha me arrumado, nunca mais tinha gravado vídeo assim. Nossa, e esses pequenos momentos me deixam muito felizes e me fazem resgatar a autoestima que muitas vezes é perdida para a mãe que vive aquela batalha diária ali, full time, de cuidar da criança, levar na terapia, porque são horas de terapia por dia, 3, 4, 5 horas só de terapia, então imagina. Nossa senhora, eu não tinha noção. Então eu acho que a rotina da mãe atípica, ela tem que ser assim muito valorizada, elas têm que ser muito acolhidas, porque não é fácil. Não é fácil. E muita gente de fora, principalmente familiares, não conseguem entender, respeitar e levar a sério aquilo que elas passam. E Milena, antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e fizesse o seu merchan, né? O seu merchan de se eu preciso procurar, se eu tô com problema em companhias aéreas, enfim, no que você é boa, seu Instagram, faz o seu merchan, vende o seu peixe, que esse é o seu momento. Olha, se alguém teve problema com cancelamento de voo, extravio de bagagem, atraso de voo, já me sigam no Instagram, @MilenaBruna, Milena com 2 L's, que eu sempre posto dicas, informações, e através desse Instagram você pode entrar em contato comigo no WhatsApp e me contratar, e a gente vai avaliar se o seu problema cabe uma indenização ou se não cabe uma indenização. Eu peço que me sigam também no @direitoautistanorte, que é onde eu posto o conteúdo sobre autismo. Lá tem muitos vídeos, muito conteúdo informativo sobre os direitos dos autistas, e lá também você encontra o meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato comigo, fazer uma avaliação do seu caso, tirar uma dúvida também, 0800, tá? E é isso, eu guardo vocês. Gente, minha equipe de milhões aqui, que não é só advogado de milhões, eu também tenho uma equipe de milhões aqui por trás, que fizeram tudo acontecer. Hoje, em especial, eu gostaria de agradecer a Nai, que foi assim, super, super mega especial. Hoje foi meu primeiro dia, meu primeiro episódio, na verdade, como podcast. Então eu tava muito ansiosa, tava nervosa. É algo novo e eu tô fazendo aqui de coração. Tenho certeza que as próximas vezes vão ser cada vez melhores. Eu agradeço muito a Milena por ter acreditado, porque ela foi a primeira pessoa que acreditou, sem nem existir ainda audiência nenhuma. Ela falou assim, não, eu quero, eu acho que vai acontecer. Então, assim, isso fala muito sobre ela também. Então, eu indico ela de verdade como profissional. Se você tiver problema, né, na área das linhas aéreas, na área da defesa dos passageiros, na defesa dos autistas, vocês acompanharam aí o quanto ela pode contribuir. E eu acho que nada mais justo do que uma pessoa que acreditou em mim nesse começo, do que receber alguns mimos, que graças a Deus eu tenho vários parceiros aqui que fizeram tudo acontecer. A gente está num modelo diferente de podcast, né? Geralmente os podcasts são na mesa, um na frente do outro. A gente veio numa pegada assim mais tranquila, sentados, porque a gente queria mesmo trazer esse aconchego aqui de conversar, de tirar um pouco do nervosismo, né? Então a gente pensou em tudo, né? O Casarão, a Bárbara fizeram assim com que esse ambiente fosse realmente diferente, né? Ali do lado da Milena a gente deixou um carpaccio, porque a gente sabe que ela é o poder, então tinha que ser uma comida babadeira. Então a Espetaria Brahma deixou ali um carpaccio especialzinho do lado dela, que ela
ficou ali, a conversa foi tão boa que ela nem tocou, mas ela vai já tocar. E ela já provou e já disse que está super aprovada. Inclusive, Espetaria Brahma, delícia. Muito obrigada. A nossa água é água boa, porque ela é a melhor. E aí, a gente preparou alguns mimos com parceiros super especiais para você. IB Beauty é uma marca que entrou agora no mercado. A gente deixa aqui pra você ficar mais linda ainda. Uma mulher empoderada tem que ter IB Beauty. Maga Makes, porque a gente sabe que você adora se embelezar. Então, eu tenho certeza que esses produtinhos aqui dessa parceira vão deixar você ainda mais linda. E, não menos importante, uma joia da Omni Joias, que inclusive estou usando. E olha, quando eu cheguei, ela já falou elogiei. assim... ai, que brinco lindo. Eu falei, meu amor, você ainda vai ganhar um. Então, assim, obrigada a cada parceiro que fez acontecer. Obrigada ao apoio da Adelaide, né, que foi uma das nossas patrocinadoras que nos ajudaram. Gente, isso aqui é trabalho de formiguinha, tá indo de pouquinho em pouquinho, né? Obrigada também ao Júnior, que tá aí por trás das câmeras, que faz tudo acontecer junto comigo. Júnior Almeida, inclusive, se vocês precisarem aí de vídeos, ele arrasa. Então, é isso. É um trabalho em equipe. Eu estou aqui, né, como... talvez figura principal, mas tem uma equipe por trás do tamanho do mundo fazendo tudo acontecer. Obrigada de coração. E se você quiser ter o seu podcast também, não esqueçam de seguir Inove ao Vivo, que ela proporciona o seu podcast aonde, como você quiser. E se for em parceria com a Casarão, muito melhor ainda. Então, assim, Milena, muito obrigada. Esses mimos, na verdade, foram de pessoas que acreditam também no meu trabalho e que você receba de coração cada um deles. São de pessoas muito especiais que eu quero que cresçam muito, fazem parte do meu dia a dia. E é isso, todo o sucesso do mundo pra você. Saiba que no que precisar, a Fernanda Bedinazuki, o Pode Perguntar e tudo que eu puder ajudar, estarei sempre aqui. E eu não tenho dúvida que a recíproca é verdadeira, você já demonstrou isso. Com certeza é. Desejo muito, muito sucesso nesse podcast. Já é sucesso, na verdade. Tenho certeza que você vai crescer ainda mais. E obrigada. Então fiquem ligadinhos aí, que essa é apenas nossa primeira convidada e tem muito mais aí pela frente. Vão deixando perguntas aí no nosso Instagram, vão deixando pessoas que vocês querem ver aqui, porque o que a gente quer é perguntar. Então, fiquem à vontade e até a próxima!